Boa noite. O programa Brasilianas.org especial recebe hoje um dos mais conceituados juristas brasileiros, especialista em direito administrativo, professor da PUC de São Paulo, há quase 40 anos, Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele vai falar um pouco sobre o equilíbrio de forças do sistema democrático brasileiro, a interação entre sociedade e direito e um pouco sobre a sua carreira e sobre a história e o avanço do direito no país. Professor, é um grande prazer recebê-lo aqui no programa Brasilianas.org. Eu queria que o senhor falasse primeiro um pouquinho da sua formação e de como que o direito, na sua carreira, o senhor passou por um período ditatorial, o direito passou por um período ditatorial, ainda tinha os ecos aí do Estado Novo também e da Polónia, veio a redemocratização, veio a Constituição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua vida dentro desse ambiente. Bom, eu atravessei todo esse período, eu diria, incólume, porque, claro, sempre alguma coisinha, alguma ameaça, mas, na verdade, eu passei esse período sem grandes percalços pessoais, porque é evidente que para o Brasil foi uma desgraça pavorosa. E, principalmente nós, da área jurídica, sentimos isso muito. E podíamos achar que estávamos muito tolhidos. Eu, por exemplo, nunca, em nenhum momento chamei o golpe militar de 64 de revolução, nunca. Eu usava eufemicamente nomes como movimento, mas eu nunca chamei de revolução. Mas aquela era uma época em que as pessoas eram muito pressionadas, pressionadíssimas. No período do golpe de 64, eu e um fraterno amigo meu, Geraldo Ataliba, costumávamos dar um curso de especialização, ele em tributário e eu em administrativo. E eu ia aos cursos dele, ele ia aos meus, porque nós tínhamos uma mesa de debates. Pois bem, nesse período, muitas vezes eu era alertado. Você está falando essas coisas, olha que tem gente. Aí eu digo, paciência, para não falar, acabar, então não dá curso nenhum. Então eu sempre falei aquilo que eu achava dentro de certos limites. E eu tinha o realismo suficiente para saber que eu não tinha importância suficiente para ser preso, tá certo? A PUC, como que se monta aquele núcleo de direito na PUC que acaba sendo um contraponto permanente aí, digamos, a esse conservadorismo do Poder Judiciário, né? Olha, a PUC teve meu pai foi reitor da PUC. E meu pai não era um homem de esquerda propriamente, mas estava muito mais longe, digamos, da direita do que da esquerda. Eu diria que ele era um homem de centro-esquerda. Portanto, ele procurou preservar sempre na PUC um espaço democrático. Com isso, criou um núcleo de estudos jurídicos onde as pessoas tinham liberdade. Isso quando foi? Eu diria que foi logo depois, eu me formei em 59. A partir de 60 vinha se formando esse núcleo. Tá. E o Ataliba, que era meu companheiro e amigo desde 11 anos de idade, era um homem muito ativo. Então nós tínhamos muitos cursos e procurávamos, sobretudo, formar gente. Nossa ideia era essa. A geração anterior, como regra, bloqueava os novos. E nós partimos do princípio oposto. Vamos abrir caminho para os que vêm vindo. Quem tiver valor tem que ser apoiado ao máximo. Até hoje é uma filosofia clara da PUC, né? Continua. Quem tem valor tem que ser apoiado. E não precisava nem ser de São Paulo. Às vezes, indivíduo de outro estado, por quem a gente tinha admiração, e que não tinha uma ressonância nacional, nós procurávamos. Depois o Otálio foi ser reitor, não é? E eu vice-reitor acadêmico. Então era uma oportunidade muito boa. Em relação ao direito administrativo, o que vai mudando nesse período? Porque nós tivemos aí, digamos, no período militar, aquela filosofia bem tecnocrática e com todos aqueles abusos aí decorrentes do fechamento, né? Depois nós temos um período democrático em que você tem também um assalto ao Estado. Como que o direito administrativo vai se... Olha, eu diria que há um divisor de águas, porque o direito administrativo brasileiro historicamente é autoritário. E há uma ideia até hoje de que o direito administrativo é um direito que é para ser autoritário. Mas é literalmente o oposto. O direito administrativo nasce exatamente
com o Estado de Direito, com o esforço feito no Estado de Direito para a contenção dos poderes do Estado e valorização do cidadão. Eu procurei fazer isso na PUC, com o direito administrativo, ao máximo. Procurei mostrar que o direito administrativo era o direito defensor da cidadania. E formei um núcleo, porque eu tinha um grande número de assistentes. E eles todos abraçaram essa linha. Eu diria que, com exceção talvez de um ou dois, um deles que hoje é um dos expoentes, digamos, do pensamento conservador no direito administrativo, e o outro que faleceu, infelizmente, era muito amigo meu, mas era um homem bem conservador. O direito administrativo, o senhor diz desse veso autoritário. Quando é criado o DASP aqui, lá atrás, o Departamento de Administração do Serviço Público, Isso. de alguma maneira, naquele momento, já começam a delinear princípios aí de direito administrativo? Quais são esses princípios fundadores, digamos? Não, olha, ele sempre, mesmo o DASP, tudo aquilo era uma visão, porque era uma visão, não era nem um propósito conservador, era uma visão conservadora. E essa visão se afirmou. Tanto que o direito administrativo teve alguns dos nomes importantes dele, eram homens como o Temístocles Cavalcanti, por exemplo, não é? Então eram pessoas, claro que houve mesmo naquela época exceções, como Miguel Seabra Fagundes, que era um homem com uma cabeça muito aberta, e no correr da vida ele foi cada vez mais se esquerdizando, se cabe essa expressão. Mas eu diria que o grande movimento em prol de uma visão de um direito administrativo da cidadania é da PUC. E quais os princípios que vocês batalhavam, aqueles princípios que delimitavam, que dirigiam esse... Fundamentalmente o princípio da legalidade, que muitas vezes vinha sendo sacrificado em nome de competências do Poder Executivo, através de decretos, não é? Mas que ultrapassavam os limites de um decreto, porque decreto é para cumprir lei, nada mais. Então nós combatimos muito em nome do princípio da legalidade. Nós procuramos mostrar a força integral do princípio da legalidade, e uma legalidade não apenas formal, mas substancial. Daí a ideia do desenvolvimento de teoria sobre desvio de poder, não é? Todas as manobras que levavam o poder a querer se prevalecer sobre o cidadão, isso tudo nós combatíamos vigorosamente. Como esse tal curso de especialização que eu falei teve repercussão nacional, eu tinha alunos que vinham da Bahia, que vinham do Paraná, que vinham do Rio de Janeiro, que vinham do Brasil inteiro. No Paraná, por exemplo, praticamente nós formamos uma geração de administrativistas. E a questão da prestação de contas e da transparência, de alguma forma, também era abordado nisso? Esse lado foi, mas não foi um lado ao qual se desse um privilégio maior. Nosso privilégio era contra o autoritarismo, era isso que nós privilegiávamos. Tá. E dentro, quer dizer, quando entra 64... Depois não vamos nos esquecer que a grande cantilena pela moralidade administrativa era do UDN, que era o Partido Conservador. Então essa visão, chamemos assim, moralista, não tinha entre nós uma força muito grande. Claro que todo mundo a favor da moralidade, não há quem não seja, claro, a não ser os ladrões. Sabe? E quando vem os atos institucionais e tudo, aí o que muda no direito administrativo e nas discussões sobre as brechas para se... Aí piorou. Quando vieram os atos, piorou muito, porque aí o autoritarismo não se escondeu mais, ele se apresentou de frente para a sociedade brasileira. E, desgraçadamente, isso você como jornalista melhor que ninguém deve saber, com a atitude, digamos, não sei se eu vou chamar de prudente ou acovardada dos jornais, alguns tiveram até coragem, vamos reconhecer, em enfrentar esta fase, houve um clima nacional muito ruim. Depois, quando nós falamos em clima, nós estamos falando sempre na classe média alta. É a classe média alta que faz o clima, não é? Não é que não faz eleição. A prova são as últimas eleições e as anteriores, desde o Lula que isso vem mudando, não é?
Mas, de um modo geral, é a classe média alta que dita os rumos das coisas. Agora, como que o meio jurídico como um todo recebe, digamos, figuras, eu não digo nem Gami Silva, que hoje é uma unanimidade, né? Mas como Alfredo Buzaide, por exemplo, que era considerado um grande especialista. Eu diria com muita tolerância. Tá. De um modo geral, com muita tolerância. Talvez esteja mudando um pouco, não é? A Ordem dos Advogados do Brasil é um bom termômetro disso. O atual presidente da OAB é um homem de posições muito boas. E nós já tivemos um Fauro lá, então, pessoas muito boas. Lá o Seaba Fagundes foi presidente da OAB. Mas, de um modo geral, eu diria que o meio jurídico é um meio conservador por excelência. O meio jurídico é conservador. E quando o Supremo, nesse período, quem são as pessoas que resistem, digamos, aí? Vitor Nunes Leal, Hermes Lima. Hermes Lima também? Hermes Lima e o tio do comparato... Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva, essa grande figura. Esses eram as figuras melhores. Olha, eu vou entrar num problema que, a meu ver, é crucial para o mundo da mídia. Eu considero que o maior inimigo do Brasil, o mais perigoso inimigo do Brasil, é a mídia brasileira do jeito que ela é. Fala-se muito em liberdade de imprensa, e fala-se em liberdade de imprensa para exaltar uma eventual liberdade de pensamento, o que é falso. Absolutamente falso. Ninguém poderia dizer que existe o direito de propriedade, porque existe meia dúzia de indivíduos que são donos de grandes propriedades. Ninguém pode dizer que existe liberdade de imprensa, porque existe meia dúzia de indivíduos que são donos da imprensa. E ser dono da imprensa é uma coisa de uma importância transcendente. Imprensa falada, escrita e televisada. É de uma importância transcendente por uma razão óbvia. Onde é que nós recebemos informações sobre as coisas, sobre o Brasil e sobre o mundo? É na mídia. Logo, se ela nos der uma informação truncada, orientada, encaminhada para valorar certas coisas e depreciar outras, o que nós brasileiros vamos ter dentro da cabeça? A mídia seria legítima se tivesse contrapontos, se tivesse competição entre elas. Evidente. E precisaria que o país tivesse um nível cultural mais alto. Porque senão a televisão é terrível. Porque é uma tecnologia de primeiro mundo, em alguns casos, por exemplo, da Globo, uma tecnologia de primeiro mundo em cima da cabeça do terceiro. E o Poder Judiciário sempre foi muito suscetível às Meu pressões Deus da do mídia. céu. O Poder Judiciário, hoje mais do que nunca. Mas o Brasil teve capitães, digamos, de imprensa poderosíssimos. Chateaubriand. Eu ia citar. Esse homem foi o mais poderoso que o Brasil teve, provavelmente, na mídia. Segundo o Dr. Walter Moreira Salles, que conviveu com ele, com o Roberto Marinho, perto dele, nem o poder do Roberto Marinho chegou. Não. Ele era absoluto. E era um homem, eu não posso falar muito mal dele, porque nem fica bem. É um homem morto. E é da minha família, além do mais, né? Porque ele é Bandeira de Melo. Qual é a relação de... O nome dele é Bandeira de Melo, não é Chateaubriand. Olha, esse Bandeira de Melo no Brasil tem para dar com pau. A gente não repara e ao nome sonoro fica parecendo grande coisa. Mas a verdade é que o que tem de Bandeira de Melo no Brasil é muito por uma razão óbvia. Eles vieram com o donatário da capitania de Pernambuco. Então vieram 2 irmãos e uma irmã. Esses 2 irmãos, um voltou para Portugal, outro ficou aqui, deixou descendência. E Bandeira de Melo foi se espalhando. Até no Sul tem. Até no Sul tem. Mas tem muito mais no Nordeste brasileiro, né? E esse Chateaubriand, para mal dos meus pecados, é Bandeira de Melo. Deverá ter, portanto, algum parentesco que nós não localizamos. Ele é da Paraíba. Isso. E os Bandeira de Melo têm sua origem em Pernambuco. E o meu ramo é de Pernambuco. A sua família veio quando para São Paulo? Veio com o meu avô. Deve ter sido em 1930, pouco antes de 30, década de 20. E o seu avô já era advogado? Meu avô era. Então já era. Várias gerações. Minha família, muito acima do meu avô. Porque o pai do meu avô foi desembargador aqui em São Paulo, do Tribunal da Relação, antigamente Tribunal de Justiça, Tribunal da Relação. E o pai dele, desse
desembargador, foi diretor da Faculdade de Direito do Recife. Tudo a partir da Faculdade Joaquim Nabuco, do Instituto. Eles vêm de Olinda, desde Olinda. Olha só. Desde Olinda. Então, eu realmente tenho uma relação de 5 gerações ligados intimamente ao direito, à vida jurídica. Tá. E São Paulo, o que a gente percebe aqui no meio jurídico, quer dizer, o Brasil está numa efervescência social com a chegada de novas classes. Agora, o meio jurídico ainda é meio aristocrático, né? As famílias, tem muitas famílias, né? Muitas relações familiares históricas que acabam cimentando. Tem, mas até não acho que seja não tenho essa mesma visão. Eu acho que aqui virou muito. Aliás, aqui em São Paulo é impossível. Tá. Eu sempre brincava que a prova que São Paulo era um cadinho, né? É que no meu escritório, se alguém fosse falar mal de alguma outra raça, quem são os grandes imigrantes aqui? Portugueses, árabes e italianos. Mas tem judeu também, cara. Tem judeu também, mas no escritório não tinha judeu. Tá. Mas se fosse falar mal de italiano, você estava mal, porque o meu colega de escritório era Adilson Dallari. Se fosse falar mal de árabe, você estava muito mal, porque era o Michel Temer. Nossa Senhora. Então, já eram 2 povos de quem você não podia falar mal sem desgostar os amigos. Mas era uma seleção nacional também ali. E como é que era internamente as discussões entre vocês? Porque nós estamos, o senhor está mencionando aqui, pesos pesados aí, todos convivendo no mesmo ambiente, né? E nós nos dávamos maravilhosamente bem, porque eles eram assistentes nossos. O Michel era assistente do Ataliba e o Adilson era meu assistente. Então nós tínhamos um relacionamento excelente. Mudou muito a natureza dos escritórios? Acho que sim. Hoje são escritórios gigantescos. Não, mudou muito. Mudou muito. A mentalidade empresarial, e entre nós, nunca tivemos essa mentalidade. Era um escritório estritamente pessoal, sabe? Então, nós discutimos entre nós, tínhamos grande prazer nas discussões jurídicas. E quais os ramos que vocês cobriam? O Ataliba fazia direito constitucional e tributário. O Michel, constitucional. Eu, administrativo, constitucional também, um pouco. E o Adilson, administrativo também. Agora, quando veio a Constituição de 88, foi uma surpresa geral perceber o que havia de vida na sociedade civil brasileira. De repente tem grupos que vêm de todos os lados lá e ajudam os políticos meio em segundo plano, ajudam a criar um monumento de cidadania. Como que era o meio jurídico? Como é que foram, digamos, esses preparativos aí? Em que ambiente que você... Era a OAB que centralizava, digamos, Não, esse clima? Eu diria que foi em grande parte espontâneo, porque o golpe causou, aqueles anos todos de golpe, a tortura, etc., aquilo causou um clima no meio jurídico de revolta. Então abriu-se o espaço para poder haver a Constituição, chamada Constituição Cidadã, que realmente era uma verdadeira maravilha. Aquele senhor Fernando Henrique, tentou mutilar e fez o possível e imaginável para mutilar a Constituição. Ele enquanto senador? Quando senador. Ou depois? Como presidente? Depois. Como eu conhecia esse homem, fico pensando como eu fui ingênuo. Eu conheci esse homem no tempo que ele era um professor universitário, admiradíssimo até, né? Eu tinha grande admiração por ele. Então, quando ele estava na Constituinte, eu mandei para ele uma série de coisas que eu digo, santo Deus, como é que eu pude mandar para esse homem essas ideias? Uma delas era, por exemplo, a extinção das concessões de rádio e televisão. Nossa Senhora, eu fiquei na matéria do coração. Coisas assim de uma ingenuidade que eu devia ter mandado para alguém do PT, eu fui mandar para ele, porque era com quem eu tinha um relacionamento assim, melhor, né? E até diria que alguma coisa boa eu consegui naquele tempo. O artigo 37 da Constituição, que dá os princípios, né, que a administração deve obedecer, legalidade, publicidade, moral, etc. Quem redigiu aquele artigo fui eu. E não exatamente nos termos, estava até eu queria motivação e outras coisas. Encaminhei para ele. Veja que eu tinha muitas esperanças nele, né? Muita gente tinha. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasilianas.org. Volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que entrevista hoje um dos mais conceituados juristas brasileiros, o professor da PUC, Celso Antônio Bandeira de Mello. Nesse segundo bloco, vamos explorar um pouquinho mais as influências intelectuais do doutor Celso Antônio. O senhor menciona o Rui Cine Lima. Muito. É pai do Cine Lima, que foi... Foi ministro. Foi ministro? É. Ah, tá. Na verdade, o meu professor de Direito Administrativo e o meu orientador no mundo jurídico foi meu pai, que era catedrático naquele tempo, era catedrático de Direito Administrativo na PUC, e era um homem com grande formação na área do direito constitucional e da teoria do Estado. Quando eu comecei a estudar a sério, que foi logo depois que eu estava formado, meu pai me disse, você não vai ler nenhum autor brasileiro. Não que nós não tenhamos bons autores, temos, mas se você começar pelos estrangeiros, quando chegar nos brasileiros, você vai achar tão fácil que você vai se sentir muito à vontade. Menos um. O professor Rui Cine Lima, do Rio Grande do Sul. Esse você vai ler. Eu li o Cine Lima e vi que era um homem de um nível altíssimo. É curioso porque o livro dele, conhecido, O Princípio do Direito Administrativo, é um livrinho pequenininho assim. Mas é um livro de uma profundidade imensa, muito parecido com a figura dele. Ele era um homem tão singular que merece uma referência, merece até que eu conte um caso. Eu tinha ido à casa dele, visitar ele, e estava conversando ele, um filho dele da área jurídica também. E como eu tinha sido 6 anos diretor da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, eu tinha contato com outras áreas de conhecimento. E eles lá, com o preconceito típico de quem tem ciências naturais exatas, eles olhavam o direito como uma coisa assim, uma mera retórica, não como uma ciência. Mas cada vez que vinha um projeto da área jurídica, era comum que eles me passassem, da área não jurídica, da área literária, era comum que eles passassem para eu dar uma espiada, porque a área dele é jurídica, então é literatura, esse tipo de coisa. Pois bem, eu estava conversando com o Cine Lima, e a conversa descambou, ou não vou dizer descambou, ela assim caminhou pelo lado da literatura. E eu disse, olha, professor, estávamos falando, não sei se era de Machado de Assis, e disse, olha, professor, eu conheço um trabalho, era uma tese de doutoramento de alguém que depois se doutorou, se tornou professor importante na USP, sobre Machado, e se referia à influência de Lawrence, Stern e Heine na obra de Machado. Ele falou, mas é óbvio. Eu fiquei admirado dele ser também sabido nessa área. Ele virou-se de memória, citou trechos de Machado, em que ele dizia, veja, olha a virgulação, olha a pontuação, olha não sei o quê. Isso é Lawrence. Aí, olha isso aqui. Eu fiquei estuporado com os conhecimentos do homem daí. Quando ele saiu da sala um instante, eu falei para o filho dele, Kiko, o hobby de seu pai é literatura. Não, hobby de meu pai é fisiologia. Eu falei, meu Deus, esse homem é incrível. E toda a carreira dele foi no Sul? Foi. E ele não saía de lá, sabe? Então, se a gente fosse pegar os centros aí de pensamento jurídicos aí... Minas, Rio Grande do Sul. Minas, Rio Grande do Sul. Recife, São não? Paulo. Recife também. Por exemplo, na minha opinião, um dos maiores filósofos do direito do Brasil, não é só na minha, era um homem de Recife, que foi o professor Lorival Villanova, um assombro em filosofia, um assombro. Uma outra figura notável é um que foi governador, acho que da Paraíba, tomou um tiro até. Tarcísio Buriti, não Tarcísio Buriti, é Buriti. Que Tarcísio foi Buriti, era um grande, mas em matéria de direito tributário, Sotomayor Borges, um assombro. E foram pessoas que nós trouxemos, não o governador, mas esses dois nós trouxemos para São Paulo. E São Paulo, essa polarização entre o Lago São Francisco e a PUC já surge já nos anos 60? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A USP tinha sempre um pé atrás com a PUC. Ela queria nos tratar como segundo time.
e nós fizemos questão de ser o primeiro na área do direito público e fomos. Realmente fomos, nós realizamos isso. A USP continua a ser uma faculdade conservadora. Tá. E a PUC nunca foi conservadora. Eu não vou dizer que ela era de esquerda. De esquerda era a Taliba e eu. E os nossos depois discípulos. Agora, em termos práticos, digamos, na discussão do direito, o que é ser de esquerda e de direita? Dá mais espaço para o cidadão, dá mais espaço para o corporativo? No fundo é isso, no fundo é isso. Se você dá mais valor ao cidadão, defende mais o cidadão, você pode ser considerado de esquerda em relação àqueles num direito mais autoritário e que dão mais força para o executivo. Ah, tá. É principalmente isso. Agora, professor, quando vê a Constituição, quer dizer, a discussão do direito aqui estava, obviamente, nublada aí pelo autoritarismo. De repente, você tem um conjunto de temas novos aí que vão de meio ambiente, direito do consumidor, os direitos das minorias. De onde que vem esse conhecimento para desembocar na Constituição? Por que razão apareceu o estudo, eu não saberia dizer. Apesar de que na Constituinte eu estive como assessor. De quem? Do PMDB. Eu, o Ataliba e o Adilson, Michel era deputado, Tá. e o Adilson estivemos como assessores do PMDB. PMDB de Ulisses. Mas foi uma assessoria inútil. Os deputados não queriam ser assessorados. Tá. Então aquilo não... uma coisa figurativa. Nos deu apenas para observar alguma coisa. Por exemplo, nós tínhamos uma preocupação, Taliba tinha, eu tinha, Michel tinha, com o Poder Judiciário. E nós nos entusiasmávamos com o chamado juizado de pequenas causas naquela época. Um dos grandes problemas do Brasil, na nossa opinião e na minha seguramente, é que o judiciário é muito distante do povo. Como quase todo advogado, eu tinha um preconceito grande contra a justiça do trabalho. Eu tinha muito esse preconceito. Achava aquilo ali um mercado, uma... Até o dia que me passou pela cabeça o óbvio que nunca tinha passado pela cabeça. Sendo um advogado na área de direito administrativo e as violações ao direito do cidadão sendo comuníssimos, mesmo assim, eu não me lembro de ter ouvido algum homem do povão dizer eu vou impetrar um mandado de segurança. Mas eu cansei de ouvir, não advogando no direito do trabalho, eu vou defender meus direitos. Essa frase significa duas coisas. Uma, que ele sabe que ele tem direitos. Toda razão. Santo Deus do céu, que coisa importante um brasileiro saber que tem direito. Porque quanto ao poder público, ele não sabe. Segundo, ele tem aquele mínimo de confiança que leva o sujeito ao poder judiciário. Eu vou procurar meus direitos, porque lá eu vou ter. Essas duas coisas me fizeram crer que a justiça do trabalho é a melhor justiça do Brasil. É a única justiça do povão, é essa. Então eu admiro. Se for pegar a defensoria pública aí, especialmente essa questão das prisões sem julgamento aí que ocorrem de forma larga aí no sistema prisional, a defensoria ela tem hoje, ela precisava de mais estrutura. O que falta para a defensoria? Não, a defensoria é importantíssima. Né? É uma maravilha a defensoria. O que ela não tem é divulgação suficiente. A defensoria em São Paulo é recentíssima. Ela foi formada por advogados que eram da assistência judiciária e que optaram pela defensoria, mesmo ganhando menos. Tá. É gente que realmente tinha muito boa intenção. Tanto que quando ela foi formada, eu dei um parecer para essa gente, porque houve dificuldades, mas eu dei um parecer para eles assim no peito. E dei, digamos, com admiração por eles. Eu sempre digo que se eu tivesse nascido no tempo que nasceu o protestantismo, eu seria protestante, não católico. E se existisse no meu tempo defensoria, era o concurso que eu teria prestado na minha vida. Então, e o Ministério Público, como é que o senhor vê o Ministério Público como defensor aí desses direitos difusos? Eu não olho o Ministério Público com olhos simpáticos. Tanto federal quanto estadual? Não olho. Já olhei, mas hoje eu não olho. Eu acho que eles têm um vício de origem. Primeiro era só para acusar. Depois eles passaram a ficar encantados com as luzes da ribalta. Então isso estraga.
Não há nada para acabar com um homem como a vaidade. Na minha visão, eu quero distância das pessoas excessivamente ambiciosas e vaidosas. Mas o Ministério Público como um todo, o senhor acha que E se a rendeu minha aí impressão dele, e não é só minha, viu? No modo geral, é frequente que os advogados hoje olhem o Ministério Público com muita restrição. E eu não falo isso por alguma prevenção. Eu quis ser do Ministério Público. Quando eu me formei, eu tinha feito uma viagem para a Argentina e, claro, quase sem dinheiro, eu era estudante, né? Eu comprei livros, foi de direito penal, porque eu queria fazer concurso para o Ministério Público. Mas eu já estava namorando minha primeira mulher, que era até minha colega de turma, então eu queria que houvesse um concurso para eu prestar, para eu poder casar. Naquele ano disseram, vai passar 2 anos sem haver concurso. Falei, essa carreira não me serve, tá certo? Foi assim que eu me desinteressei. Aí prestei um concurso para procurador do Estado. Foi anulado o concurso. Eita. Foi o mesmo concurso que o Zé Afonso prestou. Ah, é? É, porque naquele ano em algumas salas permitiram que consultasse alguns códigos que tinham alguma anotação, que era o Código da Saraiva, em outros não permitiram. Com isso anularam o concurso, liminarmente, assim logo no começo. Aí quando abriu de novo, eu ganhava mais do que um procurador. Falei, agora não, já era casado com filhas e tudo, não. Então, a vida conduz a gente, não é a gente que conduz a vida. Agora, o Ministério Público, na Constituição, ele teve um papel na definição também dos capítulos aí de direitos sociais. Né? Ele teve um papel muito importante em chamar para si uma série de vantagens, sabe? Eu conheci gente da cúpula até do Ministério Público, do órgão superior, do Ministério Público, que eram muito críticos. Diziam, as pessoas pensam que o Ministério Público é essa maravilha, não é não. Lá também se vê coisas horríveis. Eu tenho muitos amigos do Ministério Público, é claro, todo mundo tem amigos na área jurídica em diferentes lugares. E acho que ele chegou a cumprir um papel admirável. Havia um grupo de promotores, que federais, que numa certa época eles enfrentavam as vergonheiras, digamos, do regime. Tá. Então eu tirava o chapéu para eles, tinha simpatia. Mas hoje eu não vejo o Ministério Público com olhos tão simpáticos assim. Doutor, se for pegar, digamos, hoje os sistemas de freios e contrapesos, as relações de executivo com o Ministério Público, com o próprio Supremo, o sistema de indicações, o que está faltando para haver maior solidez democrática no Brasil? Precisaria muita reforma, muita reforma. Uma vez uma ministra do Supremo me disse, e não faz tanto tempo, tanto nos chamam de excelência que a gente acaba pensando que é mesmo. Ela se referia à necessidade de que fosse mandato. Isso eu coloco como primeiro ponto. Pegar a cúpula, porque a cúpula acaba servindo de exemplo. Eu acho que os ministros supremos deviam ser mandato. 8 anos estava mais do que suficiente. Não deixar ficar mais do que isso. Eles ficam com o risco de perderem a perspectiva das coisas. Tá. A própria escolha dos ministros é um problema terrivelmente difícil. Porque se deixar na mão do executivo é uma desgraça. É uma desgraça. Atualmente, o sistema é executivo, mas é ouvido o Senado. Ora, no Brasil, isso na verdade nos leva, todo esse contexto nos leva ao tema da democracia. Uma coisa é democracia em sentido formal, isso nós temos plenamente. É um sistema através do qual o povo elege os governantes por um mandato por um prazo certo. É isso. Isso é democracia em sentido formal, essa nós temos. Democracia em sentido substancial é uma coisa muito difícil. Um dos grandes políticos, um dos grandes professores de direito público na Itália dizia que a democracia é um sistema que pressupõe uma cultura política. Essa é a pura verdade. No Brasil nós não temos essa nem cultura de direitos individuais, não temos aqui? Nem isso. Os linchamentos são permanentes. Nem isso. Quando um homem na Câmara dos Deputados tem a petulância de dizer para uma colega que ele não estuprava ela por isso ou por aquilo, claro. Pode haver um escândalo maior do que esse? Não, é impossível. É impossível. No entanto, esse homem está aí,
Não, mas temos fé que... Temos fé que ele será posto fora. Isso aí é uma questão de honra nacional, de dignidade e é o mínimo, nacional. porque esse homem tem que ir para a cadeia. Esse É homem isso. tem que ir para a cadeia. Mas quando um sujeito sente vontade para dizer isso prova que o nosso nível de cultura política é baixíssimo. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo em Brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje entrevista o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello. Professor, eu queria abordar agora nesse bloco um pouco da questão da lei da anistia e o julgamento do Supremo e a questão dos acordos internacionais brasileiros que foram firmados depois. Como é que o senhor viu a posição do Supremo? Como péssima. Eu fiquei lamentando profundamente a decisão do Supremo, porque é óbvio que a lei da anistia não pode pretender colocar a salvo indivíduos que são verdadeiros monstros. Quem pratica atos anti-humanos, atos monstruosos, não pode ser anistiado, porque isso é negar o estágio civilizatório do mundo atual. Isso é querer entrar em outro tempo histórico, não é? Então, para mim, essa decisão do Supremo, seguindo um formalismo ritualístico, eu diria, ritualístico, ao dizer, bom, mas houve anistia. Em primeiro lugar, a anistia foi dada em situação anômala. Eles estavam no poder. Vamos só pegar dois casos similares. Eles abolem totalmente a lei de imprensa, inclusive direito de resposta, alegando que foi construída no regime militar. Exato. E a lei da anistia é um pacto. É um absurdo. Isso é um absurdo. Para mim, duas coisas me escandalizaram do Supremo. Uma foi a lei da anistia. A posição do Supremo diante da lei da anistia. É claro que em relação a ela se pode dizer, como eu ouvi dizer que Dalmo Dallari diz, que é o seguinte, o problema não é a lei, o problema é a interpretação dela. Isso. Há indivíduos que não podem ser considerados anistiados. Eu vou dar um exemplo. Como é que você pode achar que tem relação com a defesa da democracia você estuprar uma mulher presa? É impossível, não há relação. Ou torturar um bebê, que foi feito também. Exato. Logo, essas pessoas nunca poderiam ser consideradas a salvo pela lei da anistia. Quer dizer, no máximo, o soldado que reagiu a um assalto e matou... Aí outra coisa. Tá. Mas não era possível aplicar certas situações. Então, para mim, a lei da anistia começa que ela está sendo vista com viés errado. Ela não está cobertando situações anormais. Segundo, o Brasil é signatário de pactos da defesa dos direitos humanos. Logo, não é possível querer imaginar que essas pessoas que praticaram esses atos hediondos estão a salvo. Aliás, eu acho que o Brasil não pode ser considerado um país civilizado enquanto estiverem imunes à responsabilização dos torturadores. E para esses não tem perdão. Mas o que acontece, digamos, do ponto de vista de... o Brasil é signatário de um acordo internacional. Ele foi condenado. Já foi condenado uma vez. Foi condenado uma vez e não foi o executivo. A Comissão da Verdade surgiu como uma resposta à condenação. Exato. Então, se o Brasil desconsidera, digamos, esse acordo, o que acontece do ponto de vista jurídico? Ora, e do ponto de vista prático, eu diria nada. O que teria que acontecer? Teria que considerar isso aqui um violador de um pacto internacional, está posto fora dele. Não cumpre pactos internacionais. Isso que teria que ser. Eu tenho esperança, tenho mesmo, de que isso ainda mude. Que essa lei da anistia seja revista, ou pelo menos a interpretação dela seja completamente diferente. Professor, a gente vê hoje aí uma desmoralização do legislativo, da política como um todo, do executivo. Como é que o Poder Judiciário se enquadra aí? Ele é uma âncora, pode ser uma âncora, ou também faz parte desse processo corrosivo aí de dúvidas? Antigamente, ninguém dizia nada do Poder Judiciário.
Havia um respeito absoluto e aquela frase, decisão judicial não se discute, cumpre-se, que pretendia significar ninguém bota a mão no judiciário, mas isso acabou. A imprensa mexe à vontade no judiciário e o judiciário mexe à vontade na imprensa. De que maneira aqui? Fica dando entrevista. Quando eu me formei, muitos anos depois, qual era a frase que todos nós da área jurídica ouvíamos? Todos ouvíamos isso. O juiz só fala nos autos. O juiz só fala nos autos. Quando o juiz deixou de falar nos autos, ele se dessacralizou. Ele se tornou um indivíduo igual a qualquer outro, que tem as suas inclinações políticas e vaza as suas inclinações. Aquele episódio da votação dos embargos infringentes lá pelo ministro Celso de Mello, o artigo que o Marco Aurélio de Mello publicou no Globo, no mesmo dia, pressionando o colega, isso aí, de que maneira que... Olha, eu diria que qualquer fala fora dos autos para um juiz é errada. O juiz não deve falar fora dos autos. Porque primeiro você diz alguma coisinha de nada, depois você começa a falar sobre assuntos. Não dá, eles viram políticos. Não serve isso. O juiz devia ser peremptoriamente proibido de falar fora dos autos. E não é o juiz do Supremo, qualquer juiz não tem que falar fora dos autos. Uma coisa que a gente percebe é o seguinte, um dos fascínios da mídia é o de criar reputações. Nós tínhamos aqui alguns médicos que criaram uma reputação, embora não... Em geral, o especialista ele tem que ser reconhecido pelo seu meio, por outros especialistas. Agora, o que a gente percebe mesmo no Supremo, algumas pessoas que são decanos, aí que tem uma baita de uma bagagem, tudo, se impressionar com esse julgamento da mídia. Como que isso pega tão forte assim, professor? Eles têm medo da mídia. Todo mundo tem medo da mídia. Não quer ser criticado pela mídia, não quer ser desmoralizado, porque a mídia faz o que quer. Ela critica, ela desmoraliza, ela bota no céu. Nós não tivemos um ministro do Supremo que foi posto no céu pela mídia. No entanto, era um homem, digamos, com um comportamento muito censurável. Como juiz, tentava até agredir os colegas. Foi de uma indelicadeza monumental com colegas, etc. Então, esse clima já vem piorando. Mas o que a gente percebe, até em função do julgamento da ação 470, o mensalão, é o seguinte, o meio jurídico como um todo, no fundo, mesmo tendo posições políticas divergentes assim, acabou consagrando a posição daqueles juízes discretos que resistiram ao assédio da mídia, né? Foi, isso não há dúvida. Não, eu tenho certeza, tenho convicção, pelo menos profunda. Esses valores continuam presentes no meio jurídico? Continuam. Porque, veja, um homem como Lewandowski, que foi insultado de todos os modos e cercado até pelo povoléu, incitado pela... A turba mesmo. A turba. Um homem como esse ficou respeitadíssimo, porque ele mostrou que ele era verdadeiramente um juiz. Os juízes, quando são de verdade, eles se impõem. Isso não há dúvida. Por exemplo, há um juiz hoje, recentemente nomeado para o Supremo, um dos últimos, se é que ele não é o último a ser nomeado, Teori Zavascki, que eu vejo todos os advogados se referirem a ele com grande respeito. Eu tive no evento do Instituto dos Advogados com ele lá, foi unanimidade. Não, os advogados têm um grande respeito por ele, porque o cara é um juiz. Ele é juiz. A atitude dele, quando você vai despachar com ele, por exemplo, é uma atitude louvável. Ele nem vem com grandes modos para você, porque você tem muito livro publicado, nem te trata com ar superior porque ele é juiz. Não. Ele é juiz, literalmente um juiz. É um homem que eu admiro. Eu posso concordar ou discordar de todo mundo, claro, mas é um homem de bem. Essas figuras referenciais, por exemplo, o Moreira Alves, como é que era visto no meio jurídico? Independentemente das posições... As pessoas todas admiravam a cultura jurídica dele, imensa. E o trabalho, ele era muito trabalhador. Mas eu não sei se ele era tão apreciado assim. Eu, por exemplo, não gostava dele. Mas pela orientação doutrinária dele, não pela... Não só pela orientação doutrinária, pela maneira como ele tratava os colegas. Eu achava que ele tratava de um modo desrespeitoso alguns colegas. Em todo lugar existe um noviciado. O sujeito acabou de entrar. Então ele é um alvo de agressões.
E ele era um sujeito muito agressivo. Vamos pegar essa questão da agressão, porque é o seguinte, vamos pegar um julgamento, você tem lá ministros, ministras, cada qual com o seu cabedal de conhecimento, mas a agressividade de colegas pode intimidar. Claro que intimida um que acaba de chegar. Então, eu nunca apreciei o modo de ser dele, nunca. E, não obstante, reconhecesse que é um grande jurista, não é? E não tinha essa repercussão, esse pacto com a mídia para pressionar os colegas. Não existia isso. Ele era assim mesmo. Isso eu acho que o Supremo ou o direito pode retornar, ou nós entramos definitivamente na era das celebridades aí? Não acho que vai retornar. Tá. Eu acho isso. E acho que vai retornar porque não pega bem esse tipo de atitude no meio dos advogados. Desagrada, causa uma impressão desfavorável. Mesmo que o sujeito se contenha. Olha, eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu no Supremo tinha várias pessoas por quem eu tinha grande amizade, ou que tenho. O ministro Carlos Brito é um exemplo disso. A minha amizade com o ministro Carlos Brito era tão grande, mas tão grande, que embora eu tenha ficado literalmente indignado com a decisão de 2 condenações, sem prova nenhuma. Dirceu foi condenado sem que existisse, não é prova, um sintoma de prova, nada. E ele foi condenado. Para mim a explicação é simples. A imprensa queria que condenasse o Lula. Mas Lula não dá para pegar. Era mais fácil cair o Supremo inteiro do que pegar o Lula. Caiu o sistema do que pegar o Lula. O povo adora o Lula com 1000 razões para adorar, para ser objetivo. Então eu estava indignado com a decisão do Supremo. Isso me fez pensar. Se eu vivesse de renda, eu fechava meu escritório no dia seguinte. Não admitia reedição mais de livro nenhum meu. Porque eu digo, o direito acabou, não existe direito. Se é possível condenar um homem do jeito que condenaram o Dirceu, e veja, isso que eu estou dizendo pode dizer, você é um partidário desse grupo. Não. E o Ives Gandra? Claro, Cláudio Lembo. E o Cláudio Mas Lembo? como explicar, por exemplo, que a escola, a Faculdade de Direito, Joaquim Falcão, a Faculdade de Direito lá do Rio de Janeiro, tenha investido violentamente até contra a questão dos embargos infringentes lá? Até questões menores aí. Isso aí passou muito para a população, para quem acompanhava as discussões, que primeiro o advogado ou juiz firma a sua convicção política e depois vai buscar as justificativas na lei. Não foi um mal, digamos, para a imagem? Claro que foi. Claro que foi. Mas por isso que eu comecei quase aqui na nossa conversa dizendo, para mim o maior inimigo do país é a imprensa. Isso é uma convicção profunda minha. Eu acho que se não disciplinarem a imprensa... Por exemplo, eu não acho possível que exista essa propriedade cruzada dos meios de comunicação. Se tem televisão, não pode ter jornal. Se tem jornal, não pode ter rádio, e assim por diante. Propriedade cruzada não admito. Segundo lugar, eu reconheço o direito de um investidor, digamos, de ter um órgão de imprensa onde ele queira manifestar a opinião dele. Mas ele está lá, não é para nos esclarecer. É uma das grandes ilusões que as pessoas têm, é pensar que a imprensa está aí para nos informar. Ela está aí para ganhar dinheiro. O camarada é um empresário como qualquer outro empresário. Como ele é um empresário, ele não pode prejudicar, digamos assim, aqueles que o sustentam. E não são os leitores que o sustentam, não é o camarada que compra o jornal, são os anunciantes. Quem são os anunciantes? São grandes fortunas. Logo, como pretender que a imprensa seja suficientemente imparcial para atingir interesses dos seus anunciantes? Não, é impossível. Não é lógico. Então a imprensa tem um viés e vai ter sempre um viés. Logo, é preciso equilibrar isso. Como? Através da regulamentação. Eu não sou um especialista nesse assunto, portanto não sou eu a ter opiniões as melhores. Mas algumas são óbvias. Propriedade cruzada não pode existir. Segundo lugar, eu acho que a imprensa devia ter um espaço obrigatório para os que trabalham nela escreverem. Esses que trabalham nela deviam ter página lá. Pelo menos uma página. E direito de resposta. É óbvio. E direito de resposta. Do contrário, você aniquila também os que trabalham com você,
que são obrigados a se curvar por razões econômicas a coisas que não fariam. Quero dizer, não há liberdade de imprensa no Brasil, há liberdade para meia dúzia, digamos 10 no máximo, 10 famílias no máximo. Não é? E alguns nem são imprensa. Eu, por exemplo, não considero que a Veja é imprensa. Ali ele virou fio. Há quem considere, eu não considero. Eu acho que é um panfleto propagandístico de certas ideias, de certas coisas, que abriga algumas criaturas lamentáveis lá dentro. Então, eu, por exemplo, quando a Veja me pedia, nem pede mais, alguma entrevista, alguma coisa, eu dizia para vocês, não. Eu dizia para o rapaz que me procurava, a moça, eu dizia, olha, não é nada de pessoal. É que eu não acho que é imprensa isso. Então, para a Veja, eu não atendo. Programa especial Brasilianas.org, com a participação do professor e jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, termina por aqui. Agradeço a sua participação e também de você que nos acompanhou em mais essa edição. E não se esqueça de continuar colaborando, mandando sugestões, textos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!